Olá pessoal, a gente está aqui do lado do deputado federal Dorinaldo Malafaia, do PDT do Amapá, que é um dos vice-líderes do governo no Congresso Nacional. E a gente vai fazer aqui um bate-papo bem breve aqui sobre 2023. Foi um ano de muitas emoções, muito movimentado na bancada federal do Amapá. Obrigado aí por esse bate-papo. Estamos aqui no Parque do Forte, quase que a gente erra aqui o toque. Mas então, deputado, 2023 pegou fogo, né? Principalmente nessa briga por causa da tarifa de energia elétrica, né? De fato, Célis, 23 eu tinha particularmente um pensamento que a gente ia seguir mais ou menos no pré-estabelecido, né? Ou seja, na pauta de saúde, a questão do meio ambiente, que isso foi permanente. Mas o Amapá em especial foi um ano, a partir de julho, que foi tomado por esse grande clamor, né? Que era a questão de combater essa tarifa de energia elétrica, que é um absurdo, né? Que nós estamos vivendo. Mas esse foi o grande centro, né? Eu acho que a grande preocupação do Amapá em 23 foi exatamente como iria até o final do mês ter dinheiro para pagar uma conta de luz absurda. Eu acho que esse foi o tema que tomou conta da consciência, da preocupação do amapaense, e logicamente isso foi incorporado também pela bancada federal, pelo nosso mandato no primeiro momento. Então, para mim esse tema foi o tema realmente mais gritante, né, e mais necessário de ser enfrentado nesse ano de 2023. O seu mandato organizou aquela audiência pública na OAB, a gente tem até imagem aí, a gente acompanhou também na época, e houve uma escalada dessa discussão toda, que está terminando, entre aspas, aqui com a assinatura da medida provisória pelo presidente Lula, que deve reduzir a tarifa de energia, na verdade, para o consumidor, né? Mas a Equatorial também vai continuar recebendo, a concessionária vai continuar recebendo aquilo que tinha planejado receber. Esse é o desfecho que o senhor tinha imaginado? O desfecho necessariamente não é esse. Claro que, objetivamente, é uma vitória parcial ter suspendido o aumento da tarifa de 44,40%. Isso é um fato, isso se deu por uma série de ações, né? Ações do ponto de vista jurídico, ações do ponto de vista político, mas é lógico que tem sempre aquele sentimento, né, de que essa vitória não é completa, porque a medida provisória ela não resolve completamente esse problema, ela amortece essa questão da transferência dessa taxa, né, para segmentos que vão ser absorvidos pelo próprio governo federal, ou seja, a empresa... Vai haver um subsídio. Vai ter um subsídio, a empresa, concretamente, ela não perde, ou seja, não tem redução da sua lucratividade, né, o que a gente acha que é complicado, porque no final das contas, o Estado brasileiro acaba financiando. Mas claro que, objetivamente, para o amapaense, para o cidadão comum, é um alívio, né? Mas a gente precisa debater a questão do modelo energético. Ele está pagando 500 mil reais aí de energia aí, ainda tem 44% em cima, realmente. É impraticável, impagável, entendeu? Então, portanto, é uma vitória parcial, uma vitória importante que a gente precisa comemorar, mas logicamente o de fundo, Félix, tem a ver com a mudança do modelo energético brasileiro. Esse aqui é o legado dessa discussão. Esse é o ponto central. Eu acho que a gente abre uma discussão sobre o modelo energético no país. Eu acho que o presidente Lula se posiciona bem sobre isso, porque ele tem também discutido que esse modelo energético é desigual, esse modelo energético não favorece os produtores, por exemplo, de energia elétrica, ele não leva em consideração o IDH, que é o Índice de Desenvolvimento Humano de cada região. Então, ter esse start é muito importante. A gente precisa ver essa questão como um todo, de fundo, né? Tem muita gente que é muito negativa, diz, não deu em nada, deu sim, porque a gente suspendeu. Tem gente que diz, que bom que vocês conseguiram, porque o meu salário vale muito, né? Eu trabalho para ter o salário suado e colocar mais 44,41% é um absurdo. Bom, pelo que eu entendi, vai até reduzir a tarifa. Foi pelo menos o que o senador Randolfo está falando, que já teve acesso à MP. A ideia da MP é essa. Vamos ver como é que vai funcionar isso na ANEEL, né? Os dispositivos, quais são, dentro das componentes da energia elétrica, quais são os componentes que vai ser tocado ali, né? Que você vai conseguir realmente fazer um processo de redução. Mas o modelo energético, que eu quero te dizer, é que o modelo energético ele começa a ser discutido no país. O modelo energético é um problema nosso, é um problema do Pará, é um problema do Amazonas, é um problema do Rio de Janeiro agora, que vocês viram que entrou no apagão, São Paulo entrou no apagão, o Rio Grande do Sul. Qual é a questão fundamental? A questão fundamental é que nós estamos debatendo de fundo que o modelo de privatização nesse país é um fracasso. Esse é o tema geral, que nós não podemos fugir desse debate, entende? A privatização não é um fracasso, é um modelo. O modelo de privatização... O que está errado no modelo? O modelo é principalmente a relação consumidor, empresas-consumidor. Você pode pegar o recorte da relação abusiva
da empresa, das empresas, no geral, com os consumidores. O consumidor não fica protegido Não na fica privatização. protegido. Você não tem, por exemplo, um sistema de ANEEL, por exemplo, ela que deveria fazer essa regulação, ela dificilmente se posiciona a favor do consumidor. Então as agências, no geral, elas são um tipo de amortecedor dessa relação e, no final das contas, tem um forte impacto sobre e favorece muito o setor privado. Então, pode vir um projeto de lei daí, né? É isso, eu acho que a gente está acumulando isso. Hoje eu presido a subcomissão de energia da crise energética na Câmara. Ela vai se estender, nós vamos, para o próximo ano, estender, e é possível, Sérgio, que a gente estabeleça também na subcomissão, não só a crise energética do Amapá, mas que se estenda para a Amazônia. A gente está trabalhando nessa perspectiva. Então, ou seja, debater o modelo será fundamental. Eu acho que o Brasil vai entrar nesse debate no ano que vem. É uma necessidade. Já teve, a partir da nossa subcomissão, teve deputado de Goiás que já falava assim, eu quero também, peraí, não pode ser só uma crise do Amapá, não é só no Amapá. Nosso modelo também em Goiás, que é muito melhor do que o nosso, também precisa entrar nesse debate. Agora, para finalizar essa parte aí, no visual a gente percebeu, né, e até em casa também, que está existindo mais qualidade na estabilidade da energia. Houve no visual investimento, a gente vê na cidade, substituição de postes, transformadores novos, subestação nova e tal. Okay. Você acha que esse investimento da Equatorial aqui no sistema aqui não justifica esses aumentos, quase 5%, 90%, né, de aumento? Não justifica pelo seguinte, nós, claro que reconhecemos que tem investimento, né? Também seria um absurdo dizer que não tem investimento, é visível que tem investimento. O problema é o investimento desnecessário. Por exemplo, você tem postes que têm a vida útil de 30 anos. Você substitui aquele poste de 30 anos por um novo. Isso, na verdade, é mais uma conta embutida para o consumidor. Uhum. Então, são situações desnecessárias e deveriam ser pensadas pela empresa e que isso só acumula, né, onera muito mais o consumidor. Então, portanto, tem a que se avaliar, né, como é que é feito esse procedimento. A mesma coisa, medição. Os medidores são avaliados fora do estado do Amapá. Nós temos o IPEM, nós temos outras formas de regulação, então tem muita reclamação sobre isso. Então, portanto, tem investimento, ok, nós concordamos. No entanto, é preciso que se avalie quais são os investimentos necessários para esse momento, para não descarregar tudo isso, porque é produtividade, entende? Forte é produtividade. Quando você coloca uma equipe terceirizada para ir na casa do cidadão, se estabelece produtividade. É quem corta, quem faz, sabe? Então, tudo isso gera um nível de tensão muito grande sobre a população. Deputado, mudando de assunto agora um pouquinho, o senhor fez uma articulação para a liberação de recursos, mais de 70 milhões de reais, para investimento na rede de laboratórios do Estado, né, da rede estadual, é isso? Exato. Como é que vai funcionar isso? Por que isso? Na pandemia, você sabe que eu vim exatamente a minha pauta e a razão, inclusive, de estar nesse mandato é por conta do próprio reconhecimento da população no nosso trabalho durante a pandemia. Durante a pandemia ficou claro para mim que a nossa rede laboratorial ela não sustenta qualquer crise, seja uma epidemia, uma endemia e muito mais uma pandemia. A nossa rede laboratorial ela precisa ter a capacidade de dar respostas, grandes respostas em termos de saúde laboratorial para a população. Então eu tive a grata felicidade de ser ouvido pela ministra Nízia Trindade e ela disponibilizar 71 milhões para o nosso laboratório central. O que é 71 milhões? Para o LACEN. Para o LACEN. É o maior investimento, Sérgio. LACEN-Lafron, laboratório de fronteira, é o maior investimento em laboratórios do país. Nenhum estado recebeu 71 milhões de recursos para fazer investimento estrutural no Brasil. A gente sempre dependeu do Evandro Chagas, do Pará e tal. É isso que vai mudar? Assim? É isso. De fundo é isso. A gente tem mais autonomia, a gente tem sequenciamento genético aqui que é importante, a gente teve uma quantidade de exames que sejam feitos aqui. Por exemplo? Por exemplo, questões relacionadas à oncologia. Questões, por exemplo, de qualificação de água, qualificação de produtos, de medicamentos. Isso tudo o Laboratório Central pode fazer. E a gente não tem atualmente? Não tem. A gente pode ajudar o comércio, o laboratório, não é só a questão da saúde. Por exemplo, a qualidade do açaí, a qualidade de uma água que precisa estar bem com padrão físico-químico, por exemplo, para acondicionar um pescado para exportação. Isso tudo pode ser medido pelo Laboratório Central. Então, o laboratório tem uma gama de serviços que serve não só à retaguarda da saúde, mas serve também ao comércio, à produção econômica. E a gente não explora isso. Então, esses 70 milhões, eles permitem que a gente possa ter um laboratório de muita robustez, inclusive também com um braço na fronteira.
é muito importante ter vigilância de fronteira. Então, isso é parte do nosso... Veja, isso não é emenda. Não é parte das emendas que eu tenho a prerrogativa de investir. Isso é parte das articulações que nós fizemos e agora também agregou-se a isso mais 2 milhões para o enfrentamento à malária, né, que nós somos, infelizmente, os maiores índices hoje de malária no estado do Amapá, que é proveniente, inclusive, daquela mobilização que foi feita lá dos garimpeiros que saíram do Yanomami, da região Yanomami, e migraram para cá, indo para o Suriname. Então isso tudo gerou uma mudança nesse panorama epidemiológico nosso. O que a gente recebeu de médicos inscritos no programa aqui para o Amapá, para a capital, para o interior, é isso mesmo ou tende a aumentar para 2024? Olha, eu presidi exatamente a medida provisória, né? A medida provisória, ela se transformou em lei. Hoje o novo programa Mais Médicos, ele é uma lei no país, ele foi reformulado, a gente criou, além do programa, um dispositivo sobre a formação da medicina comunitária e de família, ou seja, você está no programa Mais Médicos, mas também tem uma formação para essa especialidade. Nós temos uma carência, Célis, imensa de profissionais médicos que cuidam da comunidade e da família. O cidadão geralmente é médico, ele vai para uma especialidade muito mais elevada, né? Muito mais, vou colocar a palavra aqui, um pouco mais elitista, né? Que sai geralmente para a questão estética, para outras coisas mais complexas. Mas a saúde da família, que é mais de 80% da cobertura, né, de prevenção, a gente tem pouquíssimos especialistas. No programa Mais Médicos, a nova versão que eu tive a oportunidade de presidir, ela estabelece exatamente isso, formação de novos médicos. Quanto à tua pergunta sobre a quantidade, nós tivemos aqui em torno de 60 médicos que vieram para o Amapá. Toda a demanda que foi solicitada pelos prefeitos foi contemplada. Tá. E se precisar de mais médicos do programa, os prefeitos têm toda a liberdade de solicitar para que a gente possa fazer a alocação e expansão dessa medida. Então, ou seja, você tem um modelo completamente diferente, você não tem mais aquele modelo criticado, né? Lembra? Eram só os cubanos, não sei o que, não. Nós abrimos prioritariamente para brasileiros, depois brasileiros que formaram fora do país, e caso não preenchessem as vagas, nós abriríamos para médicos estrangeiros, que é o que a população quer saber do médico, entendeu? A proveniência, se ele veio de Cuba, se ele veio da Venezuela, dos Estados Unidos, a população quer saber de um médico de qualidade. E tem o Revalida, eles passam pela prova, né? De capacitação, Revalida, na verdade, é um sistema à parte. Tá. O programa Mais Médico, ele estabelece uma série de critérios. Ele tem essa flexibilidade? De avaliação, tem essa flexibilidade. Porque hoje o Revalida, ele é algo quase que inacessível. Polêmico, né? É polêmico porque foi feito, lamentavelmente, uma prova para não passar, né? Não é um critério para quem acaba mais de formar. difícil do que a OAB. Muito mais. Você pode ver o ponto de corte de 97 pontos. Então, ou seja, de 100, você tem ali uma prova que ela foi feita para bloquear o acesso. E que nós criticamos claramente essa prova, porque ela é um mecanismo de reserva de mercado. Já ia falar isso. É reserva de mercado. Protecionismo Então tem uma questão corporativista em torno disso, que a gente tem combatido muito. Eu acho que o ano que vem se entrará nesse debate sobre a questão do programa do Revalida, um Revalida justo. Interessante esse debate. Um Revalida justo, porque não é possível que a formação em outro país seja... Quem aplica o Revalida? Quem aplica o Revalida é o Ministério da Educação, né, através de um conselho coordenado pelo Conselho Federal de Medicina. Tem que, de repente, mexer nessa composição de quem faz a prova, de quem... Exato. E olha, não falta médico no Brasil. Não é para deixar a prova mais fácil, né? Porque são vidas também. Não falta médico no Brasil. Mas fazer ser impossível também. O que eu descobri é que tem médico para dar e vender. Você tem médico, faculdades, explodiram a quantidade de faculdades de medicina no Brasil. Explodiu, foi ter um crescimento assim absurdo. Inclusive isso é um problema, porque tem a ver com a qualidade. Então, ou seja, não é médico. O problema é que nós temos dificuldade de fixação de médico em áreas de difícil acesso, principalmente na nossa região. A segunda versão do Médicos pelo Brasil, que foi do governo anterior, se você for ver a distribuição de médicos, todos ficaram nas áreas litorâneas, onde tinha praia, onde tinha... Isso se concentrou. Quando você vai para o Nordeste e você vai para o centro, né, para o centro da região Nordeste, fora do litoral, e quando você vai para a região Norte, você tem uma queda abrupta. Não preciso falar mais nada. Fica a dica. Valeu, Feliz Natal. Feliz Obrigado Natal aí, tá? a todos, um forte abraço. Até a próxima, valeu.